Queridos irmãos e irmãs, você sente-se abençoado? A Luciana e o Léo testemunharam que sim. Você sente-se abençoado? Mas tenho uma pergunta. Você é uma bênção? Você é uma bênção? Meus irmãos, quando pensamos em bênção, há naturalmente na Escritura muitas indicações da bênção de Deus. Mas sem dúvida alguma eu gostaria de partilhar convosco no início como Abrão foi uma bênção. E no capítulo 12 de Gênesis, nós encontramos a bênção de Deus para Abrão e como Abrão veio de facto a ser uma bênção. Em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 4, e eu gostaria que o irmão ou a irmã saísse daqui determinado a ser uma bênção. Deus abençoa-nos e quer que nós sejamos bênção também à nossa volta. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 4. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei àquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Meus irmãos, como é que Abrão foi uma bênção? Primeiramente, ele foi obediente a Deus. E nós somos bênção para os outros quando realmente estamos dispostos a ser obedientes ao Senhor. A bênção vem como resultado da nossa obediência a Deus. Abrão foi obediente, encontramos isso exatamente. Sai da tua terra. E Abrão podia ter questionado Deus: porquê é que eu hei de sair? Porquê é que eu hei de sair da minha zona de conforto? Eu estou aqui bem com a minha parentela, com os meus, porquê é que eu hei de ir para outra terra? Porquê é que eu hei de ir do Brasil para Portugal? Porquê é que eu hei de ir para outro lugar, para outra terra que eu não conheço, que pode ser hostil? É obediência quando o Senhor chama. E no verso 4, o texto de Moisés deixa claro que de facto Abrão partiu. Saiu daquela terra e foi para o lugar que o Senhor lhe tinha mostrado. Abrão foi uma bênção, porque ele teve fé para acreditar que dele viria uma grande nação. Diz o texto que Abrão tinha nesta altura 75 anos. A sua mulher, já de idade também idêntica, era estéril, nunca tinha tido qualquer filho. Como é que então Abrão consegue pensar e imaginar que Deus iria abençoá-lo e através dele a outras nações se ele não tinha qualquer descendência? Se ele de facto estava limitado fisicamente, não tanto ele, seguramente não ele, mas Sara. Foi preciso ter fé para acreditar que de facto a promessa de Deus se iria cumprir e Abrão iria ter uma grande descendência. Mas diz a Escritura também que Deus abençoou Abrão. Quando a bênção de Deus chega a nós, nós somos bênção para os outros. Abrão foi abençoado. Mas também diz o texto aqui que Deus iria abençoar outros que abençoassem Abrão. Seria como que uma recompensa até para outros. Aqueles que viessem abençoar Abrão, aqueles que estivessem bem com Abrão, aqueles que estivessem prontos a ajudar e a apoiar Abrão, seriam também abençoados por Deus. Mas mais, a bênção chegaria a outras famílias. Vejam, meus queridos irmãos, estou simplesmente a resumir porque quero chegar um pouquinho mais adiante. A bênção chegaria a outras famílias. E a bênção de Abrão chegou até nós, chegou até aos gentios. E vamos passar a um texto no Novo Testamento, em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14.
quem puder, crendo em casa, pode começar a ler do versículo 7, mas como o tempo é escasso, Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14. E vejam como a bênção de Abraão chegou até nós. Lembram-se? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como é que nós, como família de portugueses ou família de brasileiros, somos abençoados com a bênção que derivou de Abraão? Verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa de Deus. E como é que a bênção de Abraão chegou até nós, meus irmãos? Através de Cristo. E o que é que Cristo tem a ver com Abraão? Cristo era da descendência de Abraão. Cristo era do povo que Deus separou e que começou com Abraão. Um povo especial, um povo eleito, um povo escolhido, povo adotado pelo Senhor, entre todos os povos da terra, e digamos aquele povo hebreu, do qual Jesus veio, trouxe a bênção para nós. Cristo resgatou-nos da maldição da lei e da maldição do pecado. Ele na cruz do Calvário pagou o preço para o nosso resgate. E a bênção de Abraão chegou até aos gentios. Pedro diz: nós que não éramos povo, somos povo. Nós que não estávamos incluídos naquilo que era a bênção exclusiva e particular de Deus para aquele povo, somos também alcançados por essas mesmas bênçãos. E através deste povo, Deus veio a abençoar-nos. A bênção de Abraão é concretizada nas muitas famílias da terra, em nós próprios que estamos aqui. E nós recebemos uma coisa extraordinária que Abraão não recebeu na altura. Recebemos a promessa do Espírito Santo. No plano de Deus, Ele faz as coisas bem feitas e cada coisa a seu tempo. E após a ascensão de Jesus, Deus Pai e Deus Filho enviaram o seu Espírito. E o Espírito assiste-nos. É o Espírito que está conosco. Meus irmãos, o Espírito Santo em nós é uma bênção tremenda de Deus. Porque é esse Espírito que, sendo o Espírito de promessa, é também o penhor, é a garantia da nossa salvação, é a garantia de que nós iremos estar a eternidade com Deus, nós os que cremos. E a bênção de Deus é que o Espírito Santo vem, toca nas nossas vidas, as transforma, aumenta a nossa fé, usa-nos no serviço do Senhor. Meus irmãos, a terceira e última questão é: como é que eu e você podemos ter uma bênção? Já pensou nisso? Como é que eu e você podemos ter uma bênção? Em Efésios capítulo 1, temos uma base tremenda para as bênçãos de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3. A Escritura diz, o qual escreveu: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já nos abençoou. Nós somos benditos do Senhor. Então, como é que eu posso ser uma bênção? Crendo que Deus já me abençoou. Crendo que Deus tem bênçãos para si, que Deus já preparou bênçãos espirituais, muito antes até de nós termos vindo à existência. Deus tem bênçãos para si. Você acredita nisso? A bênção de que a Luciana e o Léo testemunharam, daquilo que viveram, já estava preparada há muito tempo para eles. E há tantas outras bênçãos que Deus tem preparado para si. E que no seu tempo, se você crer que realmente Deus tem essas bênçãos, elas chegarão até si. Nós precisamos de crer que Deus
deseja abençoar. Deus deseja abençoar a sua vida. Você precisa de crer. E agora, meus irmãos, vamos entrar ali, digamos, de uma forma muito prática. Vamos passar ao slide seguinte. Vejam bem, digamos, esta abertura de círculos. Eu e eu. As bênçãos têm a ver comigo. Eu e eu. Ou seja, é alguma coisa dentro de nós que Deus quer abençoar. Em primeiro lugar, Deus quer abençoar-me a mim, enquanto pessoa. E é eu e eu, muitas vezes nesta luta de estar com Deus, de não estar. Slide seguinte. Eu e Cristo. A minha relação com Cristo. Slide seguinte. Eu e os meus, a minha família. Então vejam, a bênção de Deus quer chegar primeiramente a nós. Eu, para ser bênção para os outros, tenho que sentir e ser abençoado por Deus. Mas também há uma relação minha com Cristo. Há uma relação minha com os meus, com aqueles que me são próximos. Mas também, no slide seguinte, eu e os outros. Como é que eu posso ser bênção? Começando por mim. Meus irmãos, voltando agora a analisar bem cada um destes pontos, e vou ser breve porque o tempo é escasso, mas slide seguinte. Você pode ser uma bênção. Eu posso ser uma bênção, querendo ser uma bênção. E eu pergunto, você quer ser uma bênção? Você quer ser uma bênção? Este eu e eu tem a ver com a minha vontade. Você só será uma bênção se quiser ser uma bênção. Você tem todas as condições para ser bênção para os outros. Mas se você não quiser, não abençoará. Se você, com a sua vida, com o seu estilo de vida, dentro de si disser, eu não vou ser bênção para os outros, aqueles que estão à sua volta, sejam eles quais forem, não serão abençoados. Deus tem inúmeras bênçãos, primeiramente para si. Mas Deus quer abençoar a sua vida, no seu interior, no seu íntimo. Não apenas acreditando, mas querendo também fazer aquilo que é certo. Querendo ser uma bênção. É a sua escolha. Você quer ser bênção. O segundo círculo que nós vimos há pouco tem a ver com eu e Cristo. E eu e Cristo implica que eu devo ser obediente a Cristo para ser uma bênção. Lembram-se o caso de Abraão? Ele obedeceu. Se você quer ser uma bênção, querendo ser uma bênção, coloque-se nas mãos de Deus. Seja obediente a Cristo. A Cristo, à sua palavra, aquilo que Cristo ensinou. Você quer ser obediente a Cristo? Está a ser obediente a Cristo? Quando nós somos obedientes a Cristo, Deus usa-nos. E nós somos bênção. Abraão não teria sido bênção se ele tivesse continuado lá na sua terra. Nós não seremos bênção se ficarmos no nosso cantinho e não formos obedientes àquilo que Cristo já mostrou na sua palavra para nós. Terceira ordem. Ministrando à nossa família. Ministrando à minha família. Aonde é que eu vou primeiramente abençoar? Aqueles que estão à minha volta, que estão em minha casa. Amém? Os irmãos acham que Deus quer abençoar os seus amigos, os seus vizinhos e não abençoar os seus familiares? O irmão acha que Deus o colocou naquela família, seja pai, seja mãe, seja filho, e que Deus não quer abençoar esse núcleo familiar? Você pode ser uma bênção. E eu desejo muito que esteja a ser uma bênção
na sua família, começando na sua casa. Deixa-me ler convosco, ainda aqui em Efésios, mas no último capítulo, o 6º, e no capítulo 6, versículo 1 a 4, é apenas um texto de vários que nós poderíamos usar, mas no capítulo 6, versículo 4 diz: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Você está a ser uma bênção na educação dos seus filhos. Os seus filhos estão a ser instruídos, educados no caminho do Senhor. A Escritura diz lá no livro de Provérbios: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até que for grande, ou quando for grande, não se desviará dele. Você está preocupado com os seus filhos? Preocupado com os seus netos? Está a fazer tudo para que os seus filhos sejam abençoados por Deus? Está a aproveitar a escola bíblica dominical? Está a aproveitar os cultos? Neste momento, temos aqui algumas clareiras. Alguns irmãos e irmãs, e as crianças até aos 8 anos estão lá em cima, no culto infantil. Estão a receber bênção. Mas isto é a bênção que a igreja nos seus ministérios pode dar. Você pode ser ministro, deve ser ministro aos seus familiares, do dia a dia. Você está a ser bênção para os seus filhos? Está a criá-los na disciplina e admoestação do Senhor? Ou está a provocá-los à ira? Você está a ser bênção? Em último lugar, tendo cuidado com aquilo que fazemos e falamos. E aquilo que nós fazemos e falamos tem a ver com os outros. Eu e os outros. Eu estou a abençoar os outros? Estou a ser bênção para os outros? Como, meus irmãos, é que eu posso ser bênção para os outros? 1 de Pedro, capítulo 3. Versículos 8 até 12. Primeira de Pedro, capítulo 3, versículo 8 diz: finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, não retribuindo mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, porque para isso fostes chamados, para herdardes uma bênção. Pois quem quer amar a vida e ver os seus dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Bendizendo, porque para isso fostes chamados, para herdardes uma bênção. E como é que nós bendizemos? Como é que nós somos bênção para os outros? Fazendo aquilo que é reto. Mas é curioso que Pedro aqui deixa-nos não apenas o fazer, não apenas fazer aquilo que é correto, não apenas fazer o bem, não respondendo ao mal que nos fazem com mal, mas também refriando a língua. Ou seja, não é apenas aquilo que nós fazemos, mas é também aquilo que nós dizemos. E aquilo que nós dizemos abençoa ou amaldiçoa. Aquilo que nós dizemos é para o bem da pessoa ou para o seu mal. E vamos, meus irmãos, a Tiago. Tiago, que nos fala bastante sobre esta questão do uso da língua.
do refriar a língua. Tiago capítulo 3, versículos 8 até 12, e eu estou a terminar. Tiago capítulo 3, versículo 8 a 12. Mas a língua, nenhum homem a pode domar. É um mal irrefriável, está cheio de peçonha mortal. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Porventura, a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. O que é que sai da sua boca, meu irmão? Bênção ou maldição? Palavra que abençoa ou palavra que maldiz? Palavra que é para edificação ou palavra que é para rejeição? Nós somos uma bênção? Você está sendo uma bênção? Você quer ser uma bênção? Meus irmãos, eu me confesso, eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção primeiramente para a minha família. Quero ser uma bênção para os meus irmãos. Quero ser uma bênção para aqueles que não conhecem Cristo e precisam muito de Cristo. Você quer ser uma bênção? Você está sendo uma bênção? Vamos voltar ali, creio que é o último slide, e agora podemos ver aqueles vários círculos. Pode ser tudo de seguida. Quem é que está lá bem no centro da bênção? Eu. A quem é que Deus abençoou? A mim. Com quê? Com as bênçãos celestiais e espirituais. E eu e Cristo tem a ver com o quê? Obediência. Eu serei uma bênção. Mais bênção na medida em que eu for obediente a Cristo. E meus irmãos, eu serei uma bênção para quem? Para aqueles que estão à minha volta. Começando primeiramente com os meus familiares. E alcançando outros. Mas para isso, meus irmãos, eu preciso de ter cuidado com aquilo que eu faço, com aquilo que eu digo. Porque é isso que os outros veem. Ser uma bênção. Disse Deus a Abraão. Deixem-me pegar nessas palavras e dizer: meu irmão, minha irmã, sê uma bênção. Não apenas hoje, mas todos os dias da tua vida. Como ser uma bênção? Está aí. Seja uma bênção. Tenha a vontade para ser uma bênção. Abençoar e ser abençoado e mais abençoado. Queridos irmãos, vamos ficar de pé a terminar.